Não é segredo nenhum que o Homer vive se metendo em todo tipo de confusão. E às vezes eu até fico com dó dele, porque as consequências do que ele faz acabam sendo bastante exageradas. Como por exemplo, na vez que ele caçou briga com alguns executivos de Hollywood e terminou, digamos, com um carro introduzido aonde não devia. Ficou curioso? Então fica aí que vamos dar uma olhada no dia que o Homer desafiou Hollywood. O episódio começa com o Homer fingindo que queria comprar um carro elétrico. Tudo porque esse gênio tinha visto uma propaganda na TV que dizia que quem fizesse um test drive ganharia um brinde. E assim ele foi junto com sua família até uma concessionária e conseguiu a autorização para fazer um test drive. O problema é que o Homer não fazia a menor ideia do que era um carro elétrico, e por isso esse maluco simplesmente jogou o carro dentro do mar. E por um milagre, o Homer não se matou e matou toda a sua família. Apenas matou algumas criaturas marinhas e destruiu completamente o carro. Mas o importante é que ele conseguiu ganhar o brinde, e depois fugiu para não ter que pagar todo aquele estrago. E esse tal brinde nada mais era do que ingressos para uma exibição teste de um novo filme estrelado pelo Mel Gibson, o que anima muito a Marge, porque ela era muito fã desse ator. E nessa exibição teste, após o filme terminar, o público teria que dar sua opinião para que eles pudessem mudar o que desagradava os fãs, para que quando o filme fosse lançado de verdade, ele se tornasse um verdadeiro sucesso. O problema é que depois da exibição, todos tinham gostado do filme, menos o Homer, que tinha odiado e feito fortes críticas. Mas acontece que o próprio Mel Gibson não tinha gostado do filme, e quando ele leu as críticas, passou a acreditar que o Homer era o único que tinha coragem de dizer a verdade, e por isso ele resolveu ir pessoalmente até a casa dos Simpsons. O que deixou o Homer morrendo de ciúmes, porque ele acreditava que o ator estava lá atrás da Marge. Está vendo isso? Pois quer dizer que ela é propriedade minha. Ela é minha. Porém, o cara rapidamente explica que não era nada disso e pede a ajuda de Homer para consertar o seu filme, porque segundo o próprio Mel Gibson, ele era um ator tão amado por todos que ninguém tinha coragem de criticá-lo, exceto o Homer, o que o tornava perfeito para ajudá-lo na reconstrução do filme. Mas na verdade, o que estava acontecendo é que o Mel Gibson estava muito inseguro com esse seu novo filme, já que ele era totalmente diferente de tudo que ele já havia feito antes. E assim, todos os Simpsons vão para Hollywood. E enquanto a família se divertia conhecendo o lugar, Homer começa a trabalhar junto com o Mel para consertar o filme. No entanto, o Homer começa a dar muitas sugestões duvidosas, tipo trocar o vilão do filme por um cachorro com um olhar maligno, o que faz o Mel perceber que tinha pedido ajuda para um completo idiota. Mas aí, o Homer faz uma crítica ao final do filme, que não tinha nenhuma ação. E essa era justamente uma das cenas que o Mel mais estava em dúvida, e por isso ele concorda com o Homer e decide mudar a cena e colocar mais ação nesse final. Por um acaso eu já mencionei que esse filme não era de ação. Ele na verdade era uma refilmagem de um clássico amado por todos, onde as coisas eram resolvidas no diálogo. Então não fazia o menor sentido eles mudarem o final. Mas o fato é que esses dois malucos mudam o final do filme e depois levam para os executivos do estúdio darem uma olhada. Na cena original, o personagem de Mel fazia um discurso e resolvia tudo. Mas nessa nova versão, comandada pelo Homer, o personagem do Mel simplesmente pirava, matava os congressistas e o presidente e era ovacionado como um herói por um monte de crianças aleatórias que apareceram do nada. Um final totalmente sem sentido. E obviamente os executivos não gostaram nem um pouco disso, porque aquele filme era uma refilmagem de um clássico que era amado por toda a nação, e não fazia nenhum sentido mudarem ele. No entanto, Mel Gibson diz que aquele seria o final do filme e ponto final, porque depois que ele tinha ganhado 2 Oscars não se importava mais com a opinião dos outros ou com prêmios, e ele só queria levar alegria para caras tipo Homer. Mas não querendo que a imagem do estúdio fosse destruída com aquela profanação de um clássico, os executivos resolvem queimar as filmagens para que ninguém nunca mais assistisse àquela atrocidade. Porém, o Mel deu um jeitinho de roubar a filmagem e saiu correndo junto com
com Homer dizendo que iriam lançar o filme por conta própria, o que os executivos não podiam deixar de jeito nenhum, porque significava a destruição completa da carreira deles. E assim começa uma perseguição bastante maluca pelo set de filmagem de vários filmes, que termina com Homer e o Mel sofrendo um acidente e entrando em um museu, onde, olhem só, encontram o restante da família Simpson. Nesse ponto, Homer queria roubar um carro da exposição do museu para continuar sua fuga, mas o Mel queria desistir, porque ele não achava que valia a pena fazer tudo aquilo apenas para salvar um simples filme. Mas então Homer o faz perceber o quanto os filmes eram importantes, porque segundo Homer, era uma das poucas maneiras de homens como ele fugir da realidade horrível em que viviam. E assim Homer motiva novamente o Mel Gibson, e todos roubam um carro, destroem a entrada do museu e continuam sua fuga maluca. Mas os executivos não desistiam por nada e continuavam incessantemente a caçada atrás deles. E por isso, o Homer se cansa de fugir e diz que, assim como os personagens de filmes faziam, eles precisavam mostrar para o inimigo quem é que mandava. E assim, Homer e Mel simplesmente abaixam as calças e começam a mostrar o traseiro para os executivos. E segundo o gênio do Homer, ele tinha pego essa ideia de um dos filmes do Mel Gibson, onde um exército comandado por ele mostrava a bunda para os inimigos até eles não aguentarem mais e se renderem. Porém, Mel diz que o final do filme não foi desse jeito não, porque os caras que mostraram as bundas acabaram sendo terrivelmente massacrados. E o gênio do Homer confessa que não tinha visto o filme todo, porque achou algumas partes chatas. Mas o fato é que, muito espantados com aquela visão perturbadora, os executivos não freiam o carro. E como estava com os reflexos em dia, o Mel consegue fugir, mas o Homer não tem a mesma sorte. E ele acaba tendo o carro introduzido onde não devia. Olha só que cena bizarra. Homer, tudo bem? Eu acho que sim. Mas graças a esse acidentezinho bobo, Homer e Mel conseguem convencer os executivos a deixarem a cena final deles no filme. Provavelmente os executivos ficaram com medo de um processinho do Homer por causa do carro e só deram pra ele o que ele queria. E depois da primeira exibição oficial do filme, os dois ficam prontos para receber os elogios dos fãs. O que não acontece, porque todos unanimemente odiaram aquele filme e saíram xingando muito Mel Gibson. E vendo toda aquela destruição na carreira de Mel Gibson, Homer começa a se desculpar com ele. Mas, muito compreensivo, o cara diz que não era culpa do Homer, apenas os tempos tinham mudado, e agora não existia mais lugar na América para trogloditas violentos como eles. E assim, Homer fica sem acreditar como o país tinha ficado daquele jeito. E assim, depois desse fracasso histórico, os dois resolvem ir embora. Mas muito empolgado com esse negócio de produções de filmes e achando que continuaria trabalhando com Mel Gibson, Homer começa a ter várias ideias de filmes malucos que o ator podia fazer. Mas o cara só se cansa das idiotices de Homer e joga ele pra fora do carro. Ei, Mel! Eu caí! Se tiver gostado do vídeo, não se esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal e também dar uma olhada nesse outro vídeo aqui sobre o dia que o Homer descobriu que era gostoso. Corre lá pra ver que tá bem louco.